Tu és digno de ser adorado aqui, Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Naum, livro de Naum, capítulo 1. Tem Naum na sua Bíblia, viu? Depois dos profetas maiores, depois de Ezequiel, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Amós, Obadias, Miqueias, vem Naum, antes de Abacuque. Para ficar mais fácil, antes de Abacuque. Oh, aleluia. Te adoramos, Senhor. Naum capítulo 1, versículo de número 7, diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Eu vou ler novamente. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento. Queridos, a maioria sabe, né? Eu tirei 10 dias, e não foram 10 dias de férias, foram 10 dias para colocar a casa em ordem, porque Deus mandou eu parar, porque se eu não parasse, Ele ia me parar. E é interessante que todas as vezes que um profeta é usado para falar comigo, com você, todas as vezes que um homem de Deus, uma mulher de Deus, for usada com uma palavra profética, uma palavra de conhecimento para você, o Espírito de Deus, se você é um homem de Deus, e se você já tem buscado ao Senhor, o Espírito de Deus já vai estar comunicando algumas coisas no teu espírito, acerca daquilo que a voz profética vai falar com você. Então já fazia algum tempo que o Espírito Santo estava me incomodando com algumas coisas. Eu precisava resolver algumas coisas e literalmente colocar a minha casa em ordem. Literalmente resolver algumas coisas na minha casa. E o Espírito Santo já estava me incomodando a minha esposa. E o Espírito Santo vai dando sinais, porque Ele fala comigo e com você, aleluia. Ele é uma pessoa, Ele tem todo o interesse que a gente faça a vontade de Deus. Então Ele vem comunicando as verdades no nosso espírito. E na última vigília que teve, aliás, você que não gosta de vigília, irmão, dia 22, sexta-feira que vem nós teremos uma vigília aqui diferente. Eu quero desafiar você, venha nessa vigília do dia 22, agora sexta-feira que vem. Separe essa noite para você buscar ao Senhor. Pastor Gesiel é muito usado por Deus, é um profeta do Senhor. E ele estará conosco quinta e sexta-feira, então não deixe de vir nessa próxima vigília. Mas na última vigília que nós tivemos, tinha uma irmã que estava sentada lá no fundo, e a igreja estava cheia. E Deus deu algo para ela falar comigo. E ela disse assim: Senhor, eu não vou lá falar com o pastor não, eu só vou falar com ele se ele vier aqui me der um abraço, aí eu vou entregar o que o Senhor mandou. Ela provou Deus, irmão.
Senhor, eu não vou lá, eu só vou falar aquilo que o Senhor mandou eu falar, se ele vir aqui me der um abraço. E teve um momento do culto, um momento da vigília, que eu saí andando aqui no corredor e fui lá e dei um abraço na irmã. E a irmã falou: pastor, eu tinha acabado de falar com Deus, que o Senhor me deu algo para entregar para o Senhor, e eu só ia falar que se o Senhor viesse aqui me dar um abraço. E eu falei: então fala, porque aquilo que Deus te deu não é teu, é para mim, então dá o que é meu. E aí ela disse o seguinte, ela falou: pastor, Deus mandou você parar 10 dias, porque se você não parar, Ele vai te parar. Eu tenho juízo. Segunda-feira eu parei tudo. E não foi para viajar, não foi para tirar férias, foi para arrumar o banheiro do lavabo, que estava quebrado já fazia um tempo, e eu não tinha, empurrando com a barriga para arrumar a privada, para arrumar o portão de casa, que já fazia um tempo que estava quebrado, para dar um jeitinho numa lâmpada ali, arrumar a lâmpada da lavanderia, para colocar algumas coisas em ordem. Porque quando Deus está para fazer alguma coisa na minha e na sua vida, e eu contei com a ajuda de um canela aqui que me ajudou, porque nem tudo eu sabia fazer, né? Sempre tem que ir uns canela lá para ir ajudar, e um canela foi lá e me ajudou demais. Arrumamos janela, arrumamos porta, arrumamos tudo. E o Espírito Santo quer falar com você aqui nessa noite. Sabe por que o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite? Porque você precisa colocar a sua casa em ordem. Você precisa colocar a sua casa em ordem, porque aquilo que nós devemos fazer, Deus não fará por nós. Mas quando nós colocamos as coisas que nós devemos colocar em ordem, o Espírito Santo fará aquilo que você não pode fazer, aquilo que você não tem condição de colocar em ordem. Aí então o Senhor colocará em ordem aquilo que você não tem condições de colocar em ordem. E é interessante, querido, porque Deus vem falando. Ou seja, eu estava sentindo no meu espírito algumas coisas que eu precisava fazer, mas eu estava protelando aquilo, e de repente Deus usa uma voz profética, com uma palavra de conhecimento para falar comigo, exatamente aquilo que eu já estava sentindo. Quando um homem de Deus está buscando a Deus, olhe para mim, quando um homem e uma mulher de Deus estão buscando a Deus, e Deus já está falando com você acerca de algumas questões da sua vida, pode ter certeza que o profeta que será levantado para falar com você, porque Deus usa profetas, Deus usa os sonhos, e Deus usa a sua palavra para comunicar as suas verdades para a sua igreja, para aqueles que se chamam o povo de Deus. Então quando um profeta for levantado para falar com você, o profeta ele só vai confirmar aquilo que o Espírito de Deus já está falando com você já há alguns dias, mas talvez falte um empurrãozinho. E é interessante que no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, Paulo já sabia que ia para Jerusalém para sofrer por Cristo. Ele já sabia, o Espírito de Deus já estava falando com ele algumas coisas. Mas chega um profeta naquele lugar chamado Ágabo. E esse profeta chamado Ágabo pega um cinto de Paulo, pastor Jorge, prende no pé, levanta o cinto de Paulo e diz assim, ele torce o cinto de Paulo e diz assim: de quem é esse cinto? Paulo levanta a mão e fala: é meu. E então Paulo, tem alguém falando alto aí no fundo, viu? Eu voltei, irmão. E aí ele torce o cinto de Paulo. De quem é esse cinto? Paulo fala: é meu. Paulo, ele diz assim: assim se fará com o homem dono desse cinto. Ele será moído, ele será torcido quando ele for para Jerusalém. O que Paulo diz para ele, e os amigos de Paulo que ouviram a profecia, que ouviram o homem de Deus falando com Paulo, disseram o seguinte: tadinho de Paulo, Paulo não vai não, Paulo não vai não. Cuidado, irmão, para você não ter dó de ninguém, hein? Porque dó não tem nada a ver com o reino de Deus. Dó é sentimento. E os amigos de Paulo estavam com dó dele. Coitado, vai sofrer em Jerusalém. Não vai, não. E eles estavam, na verdade, afastando Paulo do destino profético que Deus tinha para ele. Ele tinha que passar por aquilo. Mas os amigos, colegas, que estavam junto com ele: não, Paulo, você não vai sofrer não. Fica aqui. E se Paulo fica, nós não estaríamos falando dele aqui.
Mas o que ele responde: ei, amigos, vocês não vão me atrapalhar do que Deus tem para fazer na minha vida. Ei, profeta, você tem razão, porque o Espírito de Deus, eu estou parafraseando aqui, porque o Espírito de Deus já está comunicando ao meu espírito que eu devo ir, e eu sofrerei pelo nome do meu Deus, pelo nome do meu Cristo. Ele confirma aquilo que vai acontecer, querido. Você talvez não quer passar por algumas coisas, mas Deus está te empurrando, sabe por quê? Porque talvez no meio de uma situação difícil, é ali que virá uma explosão de luz, e aquilo que não mudava vai começar a mudar. Aleluia. Pare de ouvir a voz do estranho. Tem gente, querido, que alguém de repente cai de paraquedas na sua frente, e você se relaciona com essa pessoa por alguns dias, e você começa a ouvir mais essa pessoa do que alguém que te ama, que convive com você há tantos anos e quer o teu bem. Pare de ouvir, é para alguém aqui essa palavra nessa noite. Pare de ouvir a pessoa que acabou de cair de paraquedas na sua vida, e começa a ouvir aquelas pessoas que te amam e que conhecem a tua história. Existem vozes, querido, que Deus vai usar para falar conosco. Existem homens e mulheres que estarão conosco, que nos conhecem, que não somente batem nas nossas costas e apoiam tudo aquilo que fazemos, até as coisas erradas. Existem pessoas que vão dizer: ei, você está errado. E geralmente essas pessoas que dizem isso para nós são pessoas que já têm uma caminhada conosco. Mas nós temos uma tendência, querido, de ouvir a pessoa que acabou de aparecer na nossa vida mais do que o meu pai que está na minha casa comigo, do que a minha mãe que está na minha casa comigo, do que o meu irmão que conhece a minha vida, do que o irmão da igreja que tem um ministério comigo há tantos anos. Cuidado com as pessoas que estão acabando de chegar na sua vida. Você é a voz na vida delas. Ouça quem te ama, quem quer o teu bem. Entre no confronto. Pare de ouvir a voz do estranho que apareceu agora na sua vida. Ouça a voz daqueles que conhecem a sua história, a voz daqueles que te amam. Pare de ouvir só você mesmo. Porque, querido, Deus pode falar comigo, claro que pode. Eu posso ouvir a voz de Deus. Deus pode falar comigo através de sonhos. Deus pode falar comigo através da palavra, como nós estamos ouvindo a palavra de Deus agora, e Deus está falando conosco aqui. Agora, existe uma vozinha dentro de mim e de você, que é a voz do meu eu. Você já ouviu a sua própria voz dentro de você? O seu eu falando com o seu eu. Um eu dizendo: olha, tem aquela situação, e o seu eu ouvindo. Um eu falando e um eu respondendo. Cuidado com essa voz, porque essa voz é a voz da alma, e enganoso é o coração do homem. Cuidado com essa vozinha, porque nós temos o costume de confundir a voz de Deus com a voz da alma. Existe uma palavra, solilóquio. Quer saber o que é solilóquio, irmão? Solilóquio é o ato de alguém falar consigo mesmo. Tem gente que está dirigindo e está falando consigo mesmo, né? Tem gente que está dirigindo e está falando com Deus. Aleluia. Tem gente que está dirigindo e está falando em línguas. Aleluia, está falando com Deus. Mas tem gente que só fala com ele mesmo. Ele não ouve a voz de Deus, ele não ouve a voz da esposa, ele não ouve a voz do Espírito Santo, ele não ouve a voz da palavra, mas ele fica ouvindo a voz dele mesmo. E tem um perigo, sabe qual é? Se o seu eu está falando com o seu eu, qual eu está certo? Se o seu eu tem falado muito com o seu eu, qual eu está certo? Então escute o que eu vou dizer. O salmista, o Salmo 42, ele estava falando com ele mesmo. Por que te abate, ó minha alma, dentro de mim? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, ó um eu falando. Por que te abates dentro de mim? Por que está tão aflita dentro de mim? Espera em Deus, viu? Confia em Deus. É mesmo, nós precisamos confiar em Deus.
Um eu falando com o seu próprio eu, que precisam ouvir a voz de Deus. Já já você vai entender onde nós vamos chegar, mas guarda isso aí, vai pegando aí. Então, escute só. Tem muita gente falando e dizendo: pastor, Deus me falou. Pastor, Deus me falou isso. Pessoas falando para outras pessoas: olha, Deus mandou você fazer isso. Deus mandou você fazer aquilo. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente que está falando que está ouvindo a voz de Deus. Está ouvindo a voz de Deus nada. Se você não ouve a voz da sua esposa, como é que você está ouvindo a voz de Deus? Não, as mulheres perderam a chance agora. Era a oportunidade delas. Eu vou repetir para você ter a oportunidade. Dá um brado aí, mulher. Se você não ouve a voz da sua esposa, como você diz que está ouvindo a voz de Deus? Ah, peraí, agora você achou que ia ficar nisso? Ei, mulher, marido, Deus me falou. Se você não ouve o teu marido, que é o vaso mais forte, a autoridade, o governo da sua casa, como você diz que está ouvindo a Deus? Então, irmãos, tem alguma coisa errada. Se você não quer ouvir a voz do Espírito Santo, ouça a voz da sua esposa. Se você não quer ouvir a voz de Deus, ouça a voz da sua esposa. Mulher, se você não quer ouvir o Espírito Santo, ouça a voz do seu marido. Porque tem alguma coisa errada quando eu digo que eu estou ouvindo a voz de Deus, mas não ouço a voz da minha esposa. Tem alguma coisa errada quando eu digo que estou ouvindo a voz de Deus, mas não ouço a voz do meu pastor. Tem alguma coisa errada quando eu digo que eu estou ouvindo a voz de Deus e não ouço a voz do professor da faculdade. Tem alguma coisa errada quando eu digo que eu ouço a voz de Deus, mas não ouço a voz do patrão, que é a autoridade sobre a minha vida, que paga o meu salário. Tem alguma coisa errada quando eu digo que estou ouvindo a voz de Deus, mas eu não ouço a voz do meu pai, não ouço a voz da minha mãe. Como eu posso dizer que estou ouvindo a voz de Deus, se as pessoas que Deus estabeleceu para serem voz na minha vida, eu não estou ouvindo? Então cutuca o teu irmão e fala assim: tá tarde, irmão, Jesus vai te pegar aqui nessa noite. Os diáconos já estão com ordem de ninguém sair correndo lá. Não dá ouvidos para nenhuma autoridade que Deus colocou sobre a vida dele, sobre a vida dela, mas está dizendo que está ouvindo a Deus. Algo está errado. E nós precisamos alinhar algumas coisas, querido. Cuidado para você não ficar morno achando que está ficando maduro. Sabe o que acontece? Naum, capítulo 1, versículos. Eu já ouvi 10 pregações sobre o pastor vai falar isso. Já sei até onde ele vai parar. Você não está amadurecendo, você está amornando. É fulano que vai pregar? Eu nem vou para a igreja hoje. Você não está amadurecendo, você está amornando. Tem 15, 20, 30 anos de igreja, já viu de tudo, conhece tudo. Alguém abre em João 3,16 para pregar, você fala: meu Deus, já sei o que vai falar, já sei os 3 pontos que vai ser, já sei a exegese que vai fazer, já sei a hermenêutica que ele vai utilizar. Você aceitava, e agora amadureceu, e ligou no automático, e não aceita o novo de Deus? Hoje, aqui nesse lugar, nessa noite, Deus tem o novo para derramar sobre nós. Eu posso não estar novo, eu posso estar ligado no automático, eu não vim com expectativa para o culto, mas um Deus que está aqui nessa noite, Ele tem o vinho novo para derramar nesse lugar. Aleluia! Querido, eu poderia, a irmã que me falou, uma irmã simples, calada, sempre na dela aqui na igreja. Eu poderia falar, porque toda hora vem gente falar alguma coisa para mim. É de Deus, pastor, Deus falou isso, Deus falou isso, Deus falou. Hoje de manhã eu vou falar. Hoje de manhã veio uma irmã e entregou um manto ali para mim. Depois já veio, eu falei: Senhor, hoje é o dia, me dá, Senhor, eu quero.
eu recebo. Aí encostou outra irmã e disse assim: pastor, eu sonhei com as cadeiras novas na igreja. Aí eu mostrei, irmão, um e-mail que eu mandei para um cara aqui orçando umas cadeiras novas para a igreja. É de Deus, né, Sandra? Mas não é para você dormir, viu? Nós vamos comprar cadeira confortável, não é para você dormir. Senão a gente troca tudo por pedaço de pau, pedra. Vamos sentar tudo nas pedras. Então o que aconteceu aqui? Exatamente o que aconteceu em Atos capítulo 21. Deus já está falando e vem um profeta e pau! Afirma, confirma aquilo que o Espírito Santo já está falando com você. Aleluia, que coisa linda. Agora, querido, preste atenção. Às vezes você ouve uma palavra e você está muito maduro, e você já não aceita mais o que antes você aceitava. Você está amadurecendo? Ou você está ficando morno? Deus já me usou tanto, isso aí. Você está amadurecendo ou você está ficando morno? Essa é a pergunta do Espírito Santo. Antes você aceitava, antes no culto você chorava, se jogava no chão. Você estava em liberdade, você levantava as mãos, não se preocupava com quem estava do seu lado, porque você queria esse Deus, era novo para você. Meu Deus. Mas agora está ligado no automático. Eu me visto para vir de domingo. Domingo, igreja. Quinta-feira, igreja. Automático. Cadê a expectativa? Cadê a expectativa que Deus pode fazer algo novo hoje? Pastor Egeu, que Deus pode fazer algo novo hoje, que Deus pode entregar algo novo hoje. Quando a Bíblia fala da parábola do vinho novo caindo em odre velho, quando aquele texto está dizendo que Deus não fala que vai restaurar o odre velho. Preste atenção, querido. Deus está falando: eu só derramo vinho novo em odres novos. Esse odre novo não é um odre restaurado, é um novo. Então recebe essa palavra que eu vou entregar para você aqui agora. O que Deus tem para fazer não é a restauração de algo, é algo novo ainda que você não ouviu, algo novo que você ainda não escutou, algo novo que você ainda não viveu. É um novo, é um inaudito, é algo inesperado, inexplicado. É isso que Deus tem para fazer. O avivamento que está para chegar não será igual a nenhum outro, querido. É um novo de Deus, é o vinho novo. Agora escute, se o vinho novo é derramado em odres velhos, ele estoura. Ele não vai suportar a fermentação do vinho novo. Agora, quando o odre é novo, e Deus está procurando odres novos que estão abertos para o novo, aleluia, que não ligaram no automático, que estão lutando dia após dia. Não importa o tempo de conversão que você tem, você sempre, todos os dias, tem uma grande expectativa daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Você sempre tem a expectativa que Deus vai fazer algo novo. Querido, em nome de Jesus, que Satanás não roube essa semente do teu coração, que você não ligue no automático. Não deixe de ter expectativa em Deus, sempre tenha expectativa no Senhor. Não deixe isso entrar no teu coração. Isso é maligno, isso é diabólico. Porque quando um servo de Deus, ele liga no automático e ele já não tem mais expectativa de algumas coisas, ele está bloqueando o agir de Deus na vida dele. Ele está barrando o Todo-Poderoso de fazer algumas coisas na vida dele. Por isso, querido, que maturidade na Bíblia dá a ideia de profundidade. Ezequiel 47 vai falar daquele texto que o anjo media 1000 côvados, que mais ou menos meio quilômetro. E aí as águas vinham até os artelhos, ele media mais 1000. E as águas vinham agora até os joelhos, e ele media mais 1000, e agora as águas vinham até os lombos, e ele media mais 1000, e já era um rio que não se podia atravessar. Maturidade tem a ver com profundidade. Agora escute o que eu vou te dizer. Profundidade tem a ver com perca de controle. Quando Deus está falando de maturidade, Ele está falando de profundidade. Profundidade sempre está associado a perda de controle. É quando você se joga nos braços do Pai, você não tem mais o controle, Ele tem o controle.
Você não sabe mais, mas Ele sabe tudo. Aleluia. Fala para o teu irmão, está na hora de ir mais profundo e perder o controle. Ah, meu Deus! É isso, irmão! Está na hora de perdermos o controle. Está na hora do culto virar tudo. Aleluia! Está na hora das liturgias mecânicas acabarem. Oh! Aleluia! Todas as vezes que a Bíblia fala de águas rasas, ela está falando de imaturidade. Meninos andam em águas rasas. Homens maduros entram em águas profundas. Meninos pescam peixinhos que estão no raso. Homens maduros pescam peixes diferentes em águas profundas. Deus quer que você amadureça, ou seja, Deus quer que você se aprofunde nele, ou seja, Deus quer que você perda o controle. O segredo é buscar a Deus, não por causa das bênçãos. O segredo é buscar a Deus por causa de Deus. Repita comigo: o segredo é buscar a Deus, não por causa das bênçãos, não por causa da restauração. Mais forte, turma da noite. Não por causa da restauração, não por causa da cura, não por causa do livramento. O segredo é buscar a Deus por causa de Deus. Uou! Esse é o segredo, irmão. Eu busco a Deus por causa das bênçãos, as bênçãos não chegam. Eu busco a Deus por causa de Deus, Ele me abençoa. Eu busco a Deus por causa da cura, a cura não vem. Eu busco a Deus por causa de Deus, a cura vem. Eu busco a Deus por causa da restauração, a restauração não acontece. Eu busco a Deus por causa de Deus, a restauração chega na minha vida. Ele conhece a intenção do coração do homem, Ele conhece a intenção de todos nós que estamos aqui nessa noite. Por isso, querido, tudo isso Ele fará, mas busque porque Ele é bom. Naum capítulo 1, versículo 7. O Senhor, fortaleza na angústia. E o que mais me impressiona nesse texto, o final, Nando, Ele conhece o que neles se refugiam. Ele sabe se você corre para Ele na hora H ou se você corre para outro lado. Ele sabe. Ele sabe se na hora que aperta tudo, você faz o que todo mundo faz por aí, ou você vai para o refúgio, que é Ele. Ele conhece aqueles que nele se refugiam. Não tem para onde correr. Você engana o pastor, você engana o irmão, você engana quem quiser, mas o Senhor você não engana, porque Ele conhece aqueles que nele se refugiam. Por isso, preste atenção no que eu vou dizer. O segredo desse caminho não é habilidade. O segredo desse caminho é sensibilidade. Esse caminho que eu e você estamos, que é Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho que eu e você estamos caminhando, que é o Senhor, para a vida eterna. Esse caminho, Deus não está nem aí para as suas habilidades, querido. Agora, você precisa ter sensibilidade para saber qual é a voz do Senhor, para saber o que você realmente deve fazer. Eu quero falar para você 3 formas para você se aproximar de Deus. Quem quer ouvir, diga glória a Deus. Você quer saber quais são as 3 formas de você se aproximar mais de Deus? Primeira, oração. Agora a pergunta que o Espírito Santo faz para nós, porque eu quero me aproximar dele. Você pode, se eu perguntar, você quer se aproximar dele? Você vai falar, uau, claro que eu quero. Mas a pergunta é, quantas vezes você orou essa semana? Eu não estou falando daquela oração michuruca, sem vergonha, vagabunda, que ora com o celular na mão. Eu estou falando daquela oraçãozinha com a televisão ligada. E você, ô Senhor, abençoa. Ô Senhor, abençoa, Senhor Jesus. Eu estou falando dessa oração, querido. Eu estou falando da oração que você para, que você desliga.
que você se coloca na presença dele. Não importa se é 1 minuto ou se é 1 hora, mas o tempo que você se colocar na presença dele, que você seja somente dele, que seja um tempo de qualidade para ele. Sabe por quê? Eu e a Fabiana estávamos esses dias em casa, eu com uma pilha de Bíblia na minha cama, orando, buscando algumas coisas, ela fazendo algumas coisas, e ela falou: nossa, Fred, e aquela música, e você vai entender o que eu vou dizer, a música, essa música ela nasceu no quartinho, irmão, ela nasceu no trono da glória de Deus, e ela começa já dizendo o seguinte: tens ciúmes de mim. Olha como ela começa, ela não dá volta, ela já começa assim: tens ciúmes de mim, o teu amor é como, e eu me rendo. Então de repente, aí, olha aí, e percebo ele me amou, ele me ama, ele me amou, me ama, ele me ama, ele me ama, ele me ama. Oh, Santo. Escute o que eu vou dizer, irmão. Ele tem ciúmes de você. E Deus já estava falando algumas coisas comigo, e a Fabiana falou: Fred, ele tem ciúmes da gente. Todas as vezes que a gente vira as costas, que a gente faz alguma coisa para ele, ele nos sinaliza que ele tem ciúmes. E tem pessoas virando as costas para Deus, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você. O pastor Gesiel, que vai estar pregando aqui, a semana passada ele estava em Londres. Ele pregou em algumas igrejas da Inglaterra. E tinha um pastor amigo dele que estava numa cidade onde existe um palácio, que é um dos palácios preferidos da Rainha Elizabeth. E a Rainha Elizabeth é uma baixinha, irmão, de 1,60 m. Eu posso falar baixinha porque eu não sou súdito dela. Eu sou súdito do Cordeiro de Israel. E o Gesiel contando que ele disse: pastor, mas como é que é esse negócio? São os protocolos para chegar perto da rainha. Ele falou: tem alguns protocolos. Um dos protocolos: você não pode estender a mão para cumprimentar a rainha. Ela precisa estender a mão para cumprimentar. Se ela estender a mão para você, aí você pode estender a mão para ela. Segundo, você não pode olhar no olho dela. Você só pode olhar no olho dela quando você estender as mãos para cumprimentá-la. Outro protocolo: a rainha não pode olhar para ninguém acima dela. Todas as pessoas que vão cumprimentar a rainha têm que se curvar para ficar abaixo da visão dos olhos dela. E essa semana rolou uma foto aí da nova ministra da Inglaterra. Quem viu isso? Ela se curvando abaixo dos olhos da rainha, para recebendo o aval para ser a primeira ministra da Inglaterra. E ninguém, se existe uma reunião numa sala, ninguém pode dar as costas para a rainha. Você pode sair, mas sair de fininho. Você tem que sair assim. Você não pode dar as costas para a rainha. Essa mulher declarou que ela tem um rei sobre ela, e o rei que está sobre ela se chama Jesus. E essa mulher que declarou que ela tem um rei sobre ela, e esse rei se chama Jesus, essa mulher que é uma rainha terrena, e que as pessoas têm que fazer todos esses protocolos.
Por que algumas vezes eu viro as costas para Deus? Se para uma rainha terrena as pessoas não podem virar as costas, por que eu tenho virado as costas para Deus? E são nas pequenas coisas, querido, porque você não faz isso por maldade, por dolo, porque você odeia Deus. Como disse o Casagrande, que ele é admirador de Lúcifer, e que ele estuda livros de demônios. Nós viramos as costas para Deus nas mínimas coisas. Quando eu faço uma oração michuruca dessa, olhando para o celular, eu não reverencio a presença dele. Ele tem ciúmes de mim, ele não divide a sua glória com ninguém. Pessoas que num culto como esse, irmão, levantam para ir no banheiro toda hora. Posso falar? Não estou falando da mulher grávida, a pessoa que realmente está com algum problema de saúde, precisa ir no banheiro. Não estou falando disso. Você está livre para fazer isso. Mas eu estou dizendo, eu vou fazer. Eu estou dizendo, gente, e olha que o banheiro é atrás do púlpito. Ou seja, a pessoa para ir no banheiro, não é lá no fundo do banheiro, é aqui. E a pessoa vem assim no banheiro. Espera aí, moço, senão você vai ser condenado agora. Estou brincando, viu? Passa lá, vai lá. É corintiano a cara dele, está aprovado. Não é corintiano, São Paulino, dá licença. O camarada vai para o banheiro. Ele passa aqui, ó. O pastor lá pregando. Ele passa, ainda olha para a igreja assim. Parece que está desfilando. E vai para o banheiro. Eu nunca faria isso, irmão. Tem uma vergonha lascada de levantar quando alguém está falando. Tem meninas, vou falar, posso falar? Que elas passam assim, ó. Deus está falando. Deus está falando. Parem as máquinas, está chovendo ouro. Deus está falando. Eu quero ouvir a voz do Senhor. A gente perde tempo, querido. A gente perde tempo com algumas coisas. E sabe aonde o diabo pega a gente? São nas mínimas coisas. São nas pequenas coisas. Sabe que eu fico pensando? Preste atenção. Hoje de manhã Deus me deu essa ilustração. Gente assim, desse tipo, são pessoas. Imagina um filme de guerra. Filme de guerra, a imagem é meio cinzenta, né? Aqueles tanques de guerra, os caras todos equipados com capacete, com as armas pesadas, estão indo para o confronto, não sabem onde estão os inimigos, estão com aquela tensão, aquele filme pesado. De repente aparece alguém no filme assim, de sunga e com uma boia assim. Onde eu estou? Onde é a piscina? Tem crente que está assim, querido. Ele não entendeu que ele está numa guerra. Ele está de sunga querendo pular numa piscina. Ei, distraído, cuidado, querido, você está numa guerra. A Bíblia diz que nós somos alistados. Quem levantou a mão para aceitar Jesus aqui? Você foi alistado. Nós não estamos formando uma creche, nós estamos formando um quartel de soldados valentes que vão ir para a guerra, para enfrentar por alguém, pelo nome do Senhor. Aí o Casagrande esses dias, eu fui ver, porque me falaram, eu não gosto de passar informação que só me falaram, eu vou pesquisar. E eu fui pesquisar e realmente ele falou isso. Que ele era admirador de Lúcifer. E que ele tinha livros para estudar sobre demônios. E que Deus não era tão bom assim. O Senhor é bom. Eu vou repetir. Olha a tua Bíblia sagrada e a palavra, a verdade escrita. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Acabou. Sabe por que eu estou aqui, ó? Porque o Senhor é bom. Sabe por que você está vestido, não está pelado aqui? Porque o Senhor é bom. Sabe o que o Senhor fez quando as pessoas estavam com fome e com sede e queriam comer? Alguns dizem 6.000 pessoas, outros dizem 15.000, contando com crianças e mulheres. Com 5 pães e 2 peixinhos ele alimenta a multidão. O Senhor é bom. O Senhor é bom.
Se eu pedisse para alguém aqui falar algo do que o Senhor já fez, o Senhor é bom. Agora me escute, Ele é bom para quem? Para aqueles que se refugiam nele. O Senhor é bom, a bondade do Senhor está para todos. Só que uma coisa, Sandro, é eu estar colhendo daquilo que eu plantei. Eu planto coisa errada a vida inteira, Joel. Aí depois a consequência vem e eu ponho a culpa em Deus, que Deus não é tão bom assim. Deus é tão bom que nos deixou livres para escolher. Deus é tão bom que você pode segui-lo ou não, mas Ele deixou. Existem dois caminhos à sua frente, existe uma bifurcação, a vida e a morte. Segue, pois, a vida para que tudo te vá bem. Ele está torcendo para que a gente escolha o caminho certo, para que a gente plante coisas certas, para que nós possamos colher, porque existe uma lei que está acima dos homens, que é a lei da semeadura. Aquilo que eu plantar, eu vou colher. Agora tem gente que não se refugia em Deus e não sabe que Deus é bom, e está colhendo daquilo que plantou, e está colocando a culpa em Deus. O Senhor é bom, Ele é fortaleza no dia da angústia. Olha lá, alguma coisa errada aconteceu com ele. Deus falando, ele está se refugiando em mim, eu vou ser uma fortaleza no dia da angústia dele. Olha ela lá, ela podia fazer isso, ela podia atacar, ela podia xingar, ela podia fazer tantas coisas, mas ela correu para mim. Ela está se refugiando em mim. Eu serei uma fortaleza para ela no dia da sua angústia. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Querido, Romanos 2:4 diz: ou desprezas a riqueza da bondade e a tolerância e a longanimidade, ignorando a bondade de Deus, que é o que conduz ao arrependimento. Deus é tão bom que a longanimidade, a tolerância e a bondade dele nos conduz ao arrependimento. Até quando eu me arrependo daquilo que eu fiz errado, Ellen, é a longanimidade, a bondade, as riquezas do Senhor me empurrando para mim fazer a coisa certa. Sabe por quê? Porque Ele te ama. O seu irmão precisa ouvir isso da sua boca. Aperta a mão dele, de quem vai pagar um lanche para você depois do culto, e diz para ele: o Senhor te ama. Salmo 34:8 diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Para saber que o Senhor é bom, precisa provar. Ele quer ser provado por nós. Provai e vede que o Senhor é bom. É Ele quem multiplica o alimento, é Ele quem nos dá vida, é Ele quem devemos adorar, é Ele que fez o sol sair hoje. Ele é um rei bom, Ele não é um tirano. Davi descobriu isso. Davi, por um tempo, ele passou no deserto da Judeia, algum tempo da sua vida. Ele estava sendo castigado pelo calor do dia e sendo castigado pelo frio da noite. E no meio do deserto, com sede, com fome, com frio e com muito calor, ele faz o Salmo 63, e ele começa o Salmo 63 dizendo assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja. Como terra árida, exausta, sem água, assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-Te, enquanto eu viver, em Teu nome eu levanto as minhas mãos. Você sabe o que é isso, irmãos? É alguém, eu não sei se você está num deserto, mas é isso que devemos fazer e falar no nosso deserto. Eu estou com sede, Senhor, mas eu tenho mais sede de Ti. Eu estou sofrendo, Senhor, mas o Senhor sofreu muito mais por mim, e eu vou sustentar isso por conta de Ti. Eu levanto as minhas mãos para louvar o Seu nome. É
por isso, querido, que homens como esse saem do deserto, não permanecem no deserto. Quem permanece no deserto? Quem nessa hora, ao invés de dizer, eu te bendizo, Senhor, bendize a minha alma ao Senhor, são aqueles que reclamam e murmuram. Pessoas que ao invés de adorar ao Senhor, não importa o deserto da sua vida, reclamam, e dos teus lábios sai murmuração. O deserto vai aumentar, a área de atuação vai continuar grande, e você não sai do deserto. Por quê? Porque Deus está esperando você adorá-lo no seu deserto. E quando você levantar a sua voz em adoração, não importa o que você estiver passando, você sai desse deserto. Tem alguém me entendendo aqui nessa noite? O Senhor conhece aqueles que são seus. João capítulo 10, eu já estou caminhando para o fim. Versículo 14 diz, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço ao Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Eu e você fazemos parte do rebanho do bom pastor. Mas existem pessoas que eu e você conhecemos que ainda não fazem parte do rebanho do bom pastor. Eles estão em outros pastos, sofrendo, padecendo, porque não há um bom pastor sobre eles. Há uma religião, há uma afronta, há uma escravidão. E ovelha gera ovelha, e eu como ovelha preciso falar, tem um pastor que cuida da minha vida, que é o Senhor Jesus. Vem para o pasto dele, aleluia. E ele diz, existem algumas ovelhas que ainda não são do meu aprisco, mas elas serão conduzidas, elas ouvirão a minha voz também. Eu quero declarar sobre a sua vida, quem crê receba. O teu marido que ainda não é convertido, já ele está aqui adorando ao Senhor. O seu filho que ainda não se decidiu por Jesus, já ele está bem dizendo o nome do Senhor aqui. Aquele desviado da tua casa, ele ainda vai adorar ao Senhor. Aquela pessoa que falou que nunca entraria numa igreja, você vai ver ela aqui adorando e bendizendo o nome do seu rei. É por isso, querido, que eu preciso morrer. Quando Jesus está na frente do sepulcro de Lázaro, Jesus ele dá um brado, ele diz, Lázaro, sai para fora. Lázaro sai para fora, irmão. O morto foi o que ouviu a voz de Deus. Quanto mais eu morro para minha carne, para o meu eu, mais eu vou ouvir a voz de Deus. Você sabia que sabe qual é o único mar que se enche? Qual mar, Luiz Henrique? O Mar Morto. O único mar, Roberto, que não se preocupa com nada, ele é enchido de tempo em tempo, de estação em estação. Ele é o Mar Morto. Você morre para fazer a vontade de Deus, ele enche a sua vida. A tua carne quer fazer algo, a tua alma quer fazer algo, mas você morre para a vontade da carne e da alma. O Senhor tem um compromisso e a responsabilidade de encher a sua vida. Tem alguém comigo aqui? Diga glória a Deus. Agora repita comigo, eu sou uma oferta viva ao Senhor. Talvez você não tenha ideia do que significa isso. Você foi oferecido ao Senhor, não tem jeito. E é por isso que Ele é o teu provedor. Escute o que eu vou dizer, eu estou terminando. Gênesis capítulo 22. Nós conhecemos o texto, a maioria das pessoas conhece a história. Abraão está indo matar Isaac, sacrificar o seu próprio filho. A ordem de Deus, Deus manda que Abraão sacrifique o filho da promessa. Abraão pega alguns servos, pega um cutelo, pega a lenha, e ele está caminhando 3 dias até o pé da montanha que Deus ordenou que ele fizesse tudo aquilo. No pé da montanha ele pede para que os servos fiquem, porque só ele e o menino subirão. Mas ele diz uma chave agora no pé da montanha. Ele disse, eu e o menino subiremos e voltaremos.
E ele está subindo com o menino diz assim: pai, está aqui o cutelo, está aqui a lenha, mas cadê o sacrifício? Abraão diz: Deus. Eles chegam no alto da montanha, Abraão está fazendo o altar, ele prepara a lenha, ele pega o cutelo, ele pega Isaac. Filho, fica quietinho. O que é, pai? Fica quietinho, filho, vai dar tudo certo, confia no pai, confia no pai. Abraão coloca o filho em cima do altar e ele pega o cutelo e vai matar o seu filho, porque Deus mandou ele fazer aquilo. E quando ele vai matar o seu filho, o anjo dá um brado e diz: Abraão, não faça isso. Eu aceitei a sua oferta. Que oferta? Se o menino não morreu. Que oferta se Isaac está vivo? A obediência. Eu aceitei. Agora então Isaac não é mais uma pessoa normal. Isaac é uma oferta viva. Porque Jesus, o Senhor, disse que aceitou Isaac como oferta. Então agora Isaac está andando, mas ele é uma oferta viva. Você pode trabalhar lá no cartório da cidade, mas você é uma oferta viva ao Senhor. Você pode trabalhar na prefeitura da cidade, você é uma oferta viva ao Senhor. Você pode ser um zelador de algum prédio, você é uma oferta viva ao Senhor. Você pode ser um servidor público, você é uma oferta viva ao Senhor. Você pode ser uma professora, você é uma oferta viva do Senhor. Você é um agente de Deus transfigurado em alguma coisa. Olha para o teu irmão e fala assim: você é uma oferta viva ao Senhor. Quando Deus ele vai falar com Abraão agora, que aceitou a oferta do seu filho, Deus ele faz promessas para Abraão. E ele diz o seguinte: Abraão, eu serei o seu provedor. Você fez o que eu pedi e por conta disso, eu jurei por mim mesmo. Não tinha ninguém acima de Deus para ele jurar, e Deus jura por ele mesmo. Eu, quando era criança, 14, 15 anos, meu pai está aqui, eu falava, brigava na rua: não, pelo amor de Deus, pai, eu juro pela minha mãe. Porque é a pessoa que eu mais amo. Não, eu juro pelo meu pai que eu não fiz isso. É a pessoa maior que você vê sobre você. Deus não tinha para quem jurar, ele falou: eu juro por mim mesmo que eu vou fazer. Ele te ama. Ele jurou por ele mesmo. E ele diz para Abraão: eu jurei por mim mesmo, mas porquanto fizeste isso e não negaste o teu único filho para mim, Abraão, você fez o que já eu vou fazer pela humanidade. Por causa disso, Abraão, que deveras te abençoarei, certamente te multiplicarei. A tua descendência como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá cidades dos teus inimigos. Há uma promessa de Deus. Eu vou repetir: há uma promessa de Deus. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Há uma promessa de Deus sobre a sua vida. E Ele não volta atrás. Você é uma oferta viva ao Senhor. Agora, aqui está a chave no que eu vou falar agora. Gênesis capítulo 26, Isaac está passando um momento difícil em Bertioga, está em crise. Bertioga está em crise. Aí Isaac fala assim: quer saber, eu vou para o Egito. Ó, fulano foi para lá, prosperou. Ó, fulano abriu um negocinho lá, o negócio deu certo. Eu vou sair daqui, está em crise. Sabe o que Deus fala para Isaac? Não desças ao Egito, porque você é uma oferta viva a mim. Levíticos vai dizer que toda oferta que as pessoas levavam aos sacerdotes dentro do tabernáculo, ela não podia sair do tabernáculo, nem as cinzas daquela área. Ela não podia sair, a oferta, porque se a oferta saísse da área do tabernáculo, ela era considerada nula. Isaac quer ir para o Egito, quer sair da área da promessa. E Deus fala: não sai, porque é aqui que eu vou fazer tudo que eu tenho para fazer na sua vida. Isaac ouve a voz de Deus, ele abre poços, mas ele não deixa de ter lutas, porque os inimigos vão e entulham os poços dele. Ele abre outro. Os inimigos vão e entulham os poços dele. Ele não vai tirar satisfação com os inimigos. Ele confia em Deus, e quem confia em Deus anda para frente, não anda para trás. Então ele caminha mais um pouco e abre outro. Os inimigos vão e entulham os poços. Ele caminha um pouco mais e abre outro poço. Os inimigos vão e entulham outro poço. Até que ele abre um poço, e aquele poço é chamado de poço de água viva.
Os inimigos olham para Isaac, conversam entre eles e dizem: não tem jeito, Deus é com ele, vamos nos unir a ele. Acabou. Deus convence um homem da justiça, do juízo e do pecado. Isaac não foi contender com nenhum dos homens que entulharam os poços dele. Ele confiou em Deus e continuou olhando para frente. Só que depois ele abre um outro poço, e esse poço é o Reobote. E Reobote no original quer dizer alargamento de fronteiras espirituais. Ou seja, ele não podia sair daqui, porque é aqui que Deus vai abençoar. Mas quando ele persevera aqui, a área de atuação começa a aumentar. Ele não podia sair dessa área, mas ele está obediente ao Senhor, ele está fazendo a sua parte, ele está abrindo os seus poços. Então o Reobote acontece na vida de pessoas assim. Ele não podia chegar aqui, mas agora ele pode chegar até aqui. Ele não podia chegar até aqui, mas agora ele pode ir além. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu não sei qual é a área de atuação de Deus na sua vida. Não saia da área do propósito, porque se você permanecer, não importa se tem fome, se tem sede, se as pessoas estão em crise, é aí que Deus vai prosperar. Continua abrindo poço, e mesmo que as pessoas entulhem os seus poços, vai chegar a hora do Reobote, alargamento de fronteiras espirituais, e você vai romper no teu negócio, vai romper na tua vida financeira, vai romper na tua saúde, vai romper na tua família. Fica de pé comigo adorando ao Senhor. Levante a sua mão, levante a sua mão. Oh, aleluia. Oh. Me ama, Ele 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 me ama. Você pode adorar a esse Deus. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Adore ao Senhor comigo. Tem ciúmes de mim. Teu amor, o teu amor é como um furacão. E eu me rendo vento de tua misericórdia. Então de repente algumas coisas começam. Então de repente não. É assim que acontece. Eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Diga o bem forte agora. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me ama. De novo, oh, bem forte, mais forte agora. Diga aí. Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Ah, meu Deus, eu te amo, Rei. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Choribianarasaio. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Olha o que você é, olha o que você é. Somos tua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Ache a graça. Mergulha, sai do raso, vai profundo. Aleluia. Céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu
coração e o meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso, me ama Ele. Oh, verá, yeah, yeah, yeah.